multiplicando o amor de Deus. Eu estava pensando sobre esse negócio de multiplicar o amor de Deus. Eu comecei a lembrar das pessoas que foram fundamentais na minha caminhada cristã. Eu pensei que todo cristão deve ter algum outro cristão que o abençoou e foi fundamental em algum momento. Ou no momento decisivo, quando aquele momento chave que você se converteu, ou bem antes de você imaginar que um dia você ia servir a Deus, estar na presença de Deus, você já foi evangelizado por alguém, pela vida de alguém, ou em algum momento difícil, que foi crucial, que foi um momento que você de repente talvez, se não tivesse aquela pessoa, você sairia dos caminhos do Senhor, por exemplo. Aí eu lembrei na minha vida essas pessoas, uma lista enorme, e foi muito legal ter pensado sobre isso. Então eu pensei, por que não lembrar e fazer as pessoas também lembrarem? A gente tem o mau hábito de lembrar de grandes feitos, de atos de heroísmo, de transformar as pessoas em ícones especiais quando elas não estão mais presentes. Não temos o costume de, quando ela está viva, a gente... A não ser que seja um aniversário, né? No aniversário ainda rola umas homenagens. Se a pessoa fizer festa. Não tiver festa, nem isso. Mas eu estava pensando sobre isso. E tem algumas pessoas que eu nem falo mais. A gente tem raros contatos, eu mudei da minha cidade de origem e eu não tenho mais contato, mas eu queria lembrar hoje, então, de pelo menos 3 pessoas que foram fundamentais. A minha história de conversão foi num momento de muita dificuldade. Eu já havia ouvido a palavra de Deus diversas vezes, ido a algumas igrejas. Eu tinha um coração voltado, identificado com a palavra de Deus, com o Evangelho, mas nunca tinha tomado uma decisão, tinha uma vida dissoluta. Uma situação complexa que eu tive em casa, briguei com a minha família e tive que sair de casa, sem saber para onde ir, fui para casa de uma tia, depois para casa de outra tia. E aí teve uma pessoa, uma amiga minha, Kátia, o nome dela, que ela já estava indo na igreja, estava numa fase muito boa com Deus, já vinha me evangelizando, já tinha me convidado para a igreja algumas vezes. E aí ela colou, né? E fazia a ponte, levava recado da minha mãe para mim e tudo mais. E um dia ela sentou do meu lado e disse assim, olha, aceita Jesus, aquela coisa toda, vai mudar a sua vida. E ela me chamou para ir na casa de uma pessoa, que era da igreja. Eu relutava e nunca ia, né? Demorei um pouco para ir, um dia ou dois. Um dia aceitei o convite e eu fui com ela até a casa dessa pessoa. Essa pessoa a gente chama ela carinhosamente de Irmã Zezé, que é uma pessoa espetacular. E chegando na casa da Irmã Zezé, uma senhora muito carinhosa, muito atenciosa, já sabia que eu ia lá, aí me recebeu, aquela coisa toda, conversou, me ouviu, deixou desabafar, pediu para fazer uma oração, fez uma oração por mim na hora. E ela me perguntou se eu não queria aceitar Jesus, aquela pergunta difícil que todos nós que aceitamos a Cristo um dia passa e a gente entra num conflito imediatamente, mas quando o Espírito Santo convence a gente, não tem o que resistir. Eu fui convencido naquele dia pelo Espírito Santo, através da Irmã Zezé e de Kátia, são as pessoas que me levaram a Deus pela primeira vez, no dia 3 de dezembro de 2003, se não me engano. E aceitei. Só que eu tive meu primeiro desafio. A Irmã Zezé disse assim para mim, agora você vai ter que fazer uma coisa, você vai voltar, pegar as suas coisas na casa de sua tia e voltar para sua casa. Eu tenho que chegar lá, pedir perdão, né, a pessoa com que você brigou, mesmo que você... Aí eu falei, não, mas eu tô certo, ele fez errado e tal. Não, você vai. É um princípio de Deus, você vai ver que Deus vai agir na sua vida, vai ser uma coisa fantástica quando você se humilhar e você mesmo sentindo que você está certo e você pedir perdão, Deus vai restaurar toda a situação. E foi a minha primeira experiência, de fato, prática com Deus, experiência de fé. Eu me lembro de ter voltado com Kátia na minha bicicleta, empurrando a bicicleta, e ela comigo ia dizendo, eu não vou, ela, você vai, eu não vou, você vai. Eu não me lembro quantas vezes eu disse, eu não vou, e ela disse, você vai, e esteve do meu lado o tempo todo, chegou na casa da minha tia, ela mesma começou a fazer minha mala, me empurrou de fato, né, para aquela situação. E eu fui, e com toda a dificuldade que você possa imaginar, eu pedi, entrei, todo humilde, né? E no meu coração eu imaginava que eu estava certo, pedi desculpa, e de fato foi uma restauração na minha família, né? Meus irmãos estavam tristes, minha mãe, todo mundo. Eu voltei para casa e foi legal. E a partir dali, grandes coisas tem feito o Senhor até hoje. E na minha caminhada de maturidade, de crescimento, de aprendizado, de envolvimento com a igreja, que a gente, quando chega na igreja, a gente precisa disso, né? De ser abraçado, de ser enturmado e de ser discipulado também. E multiplicar o amor de Deus tem disso, que é você passar o que você tem, passar o que você aprendeu com Deus, as suas experiências com Deus,
para outra pessoa. Não dá para deixar o cara novo pegar a Bíblia sozinho, aprender em casa sozinho, raramente isso vai acontecer, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que ela diz assim, ela é ministra de música, ela diz que o reino de Deus é relacionamento. E eu acredito nessa verdade. E foi Enio. Enio era o líder de jovens da nossa igreja, um cara muito bacana, muito legal mesmo, estava vivendo um momento extraordinário com Deus, muito comprometido com Deus. E a gente tinha os pequenos grupos, ele tinha um pequeno grupo e me acolheu. E a gente fez amizade e aquele acompanhamento, aquela presença constante em ligações, a programação da igreja. Andamos muito, né? As derrapadas que eu dei no início, eu compartilhei com ele com todo amor, biblicamente foi me mostrando o que deveria ser feito. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Mas o provérbio diz que o amigo ama em todo tempo e na angústia ele se torna irmão. Eu experimentei isso. Eu quero hoje então mandar esse recado especialmente. São várias pessoas, mas as pessoas de lá do início, Kátia, a irmã Zezé e Enio, que foram uma bênção na minha vida e glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado através da vida delas ainda.